Então vamos lá, captura de pacotes. Agora eu vou falar sobre captura de pacotes, o que representa, como funciona a leitura das bibliotecas principais nos drives de rede, como interage com o motor de captura de pacotes. Aqui basicamente eu tenho a camada de rede, o barramento de rede, onde passa só sinais elétricos, e eu tenho a camada 2 subindo para as três modalidades de bibliotecas do Wireshark, que são o InPcap, que funciona em ambiente Windows, RPCap para ambiente wireless, e aí aqui tem uma amostra de um driver para RPCap, e libpcap, que funciona em ambiente Unix Linux. Então essa camada faz uma leitura dos dados brutos vindos do drive de rede, da placa de rede, e joga para um filtro de captura. O filtro de captura ele é compatível com o padrão BPF, Berkeley Package Filter, e aqui está o site blt.com/capstas/bpf.html. Aqui podem pegar maiores referências sobre o filtro de BPF, o padrão BPF. Legal, voltando aqui. O filtro de captura ele tem um motor específico, que é o dumpcap.exe ou dumpcap somente em ambiente Linux, que esse executável basicamente ele opera em como o motor de captura vai, né? E aí, subindo de camada, ele sobe para o motor de captura. Aqui no motor de captura ele vai fazer o encode, decode, vai utilizar o melhor decoder para fazer a remontagem daqueles pacotes, vai ordenar aqueles pacotes sequencialmente, vai principalmente colocar o número dos pacotes, o time, vai colocar as flags desses pacotes, vai colocar em camadas, enfim, vai fazer uma série de operações inerentes que são da interface gráfica. Aqui agora eu estou na interface gráfica e tenho os principais parâmetros aqui: abrir arquivos ou capturar arquivos. Neste momento aqui eu uso o filtro de captura. O filtro de captura, conforme eu falei, é o filtro padrão BPF, que é padrão como eu vou selecionar os pacotes que passam nas bibliotecas para inserir no meu arquivo de captura. Legal? Então, por exemplo, se eu coloco aqui host espaço 8.8.8.8, ele vai capturar nessa interface de rede. Deixa eu colocar de novo. Neste momento ele está apto a fazer captura dos pacotes para o host 8.8.8.8. E aqui eu posso colocar um operador lógico e ICMP, por exemplo. Ok, eu vou iniciar agora minha captura de pacotes. Aqui agora eu vou dar um ping indo para o IP 8.8.8.8, utilizando o protocolo ICMP. Então o pacote aparece na minha interface gráfica. Ok. Agora eu voltei para o menu de filtro de captura. Qual que é a diferença do filtro de captura para o filtro de display? São basicamente dois filtros que existem no Wireshark: o Capture Filter, que são os filtros de capturas, e os filtros de display. Basicamente a diferença é o seguinte: no filtro de captura é o filtro onde eu vou selecionar os pacotes que estão passando na rede para inserir no meu arquivo de captura. Ou seja, eu só adiciono no meu arquivo de captura os pacotes referentes ao filtro de captura. E uma informação bastante importante é que sempre as interfaces são habilitadas por padrão em modo promíscuo. Quando eu coloco aqui
O modo promíscuo permite que uma interface de rede, a placa de rede, ouça pacotes que não são direcionados a ela. Legal? Então aqui eu posso colocar src 8.8.8.8 e iniciar e jogar o meu ping de novo, e ele só vai pegar os pacotes que são origem 8.8.8.8. Então tá aí a minha resposta. Ou seja, eu só peguei o pacote que está direcionado do servidor para o meu computador, para minha máquina. Vou parar agora, vou modificar o filtro. Ao invés de sócio, vou colocar DST. Para maiores informações, acesse aquele site do BPF, que lá tem um how-to completo de como utilizar esses filtros de pacotes, ok? E esse filtro de pacote é bastante importante, pessoal, porque ele é utilizado em várias outras ferramentas de rede, não somente o Wireshark ou qualquer outra ferramenta de captura de pacotes. Agora eu vou dar um ping para o meu SMP, só vou pegar o destino, tá aqui o destino, que é o 8.8.8.8. Vamos agora para a parte de análise em camadas. O que é análise em camadas? Uma vez que o Wireshark capturou o pacote, agora ele é capaz de montar esses pacotes de acordo com o modelo OSI em camadas para ser visualmente ou humanamente legível. Ou seja, para o ser humano olhar os dados montados em camadas de acordo com o protocolo, de acordo com a literatura dos protocolos. Então aqui no primeiro pacote eu tenho a primeira camada, que é o frame. Está aqui o frame, o nome da minha interface de rede, o tipo de encapsulamento, Ethernet, o time zone, algumas informações de horário e tempo, quantos microsegundos foram gastos para que esse pacote tenha respondido. Frame number. Aqui agora eu vou passar para a camada 2, para o Ethernet. E aqui eu tenho algumas informações interessantes, vejam. Destino. Então aqui está o primeiro endereço MAC, 06 0C C3 54 9406. Então aqui está o trecho onde está o meu endereço MAC de destino. O source está aqui. Então o source está 5C AC4C 2818DB, que representa o meu endereço de origem. Indo para a camada 3, eu tenho o primeiro byte especificando a versão do protocolo IP, o tamanho do header, ou seja, 20 bytes, que está normal, diferenciação de serviço, campo, flags, quais são as flags do protocolo IP, ou seja, isso aqui vai chegar no roteador. Quando o roteador lê essa informação, ele vai saber se ele precisa fragmentar ou não fragmentar de acordo com o bit que está ligado nesse byte. E o offset, o time to leave, ou seja, o TTL do pacote, ICMP1, o header, origem, 192.168.25.64. Então aqui no meu lado direito, C0 A8 1940 é igual 192.168.25.64. Legal? E o destino 08080808, conforme está mostrando aqui. Não tem informações de geolocalização. Vou fechar a camada 3 e vou agora para esse MP. Então aqui eu tenho o tipo ping, echo ping request e o código 0. Agora estou com um pacote maior aberto de amostra, e nesse pacote eu vou mostrar algumas informações a mais. Quais delas? Eu tenho várias informações aqui de IPv4. Vou resumir esse pacote em algumas informações que são importantes para mim.
Por exemplo, eu não quero ver IPv6 no meu display, na minha lista de pacotes, no meu packet list. Então eu vou colocar ip.version igual a 4. Lembrando que voltando um pouquinho, aqui nessa barra eu digito os filtros, o display filters, que são os filtros que vão fazer a amostragem ou não nos meus pacotes no packet list, na tela de lista de pacotes, ok? Então eu selecionei aqui, eu selecionei o ipversion igual a 4. Se isso aqui fosse no Linux, seria basicamente aqui esse comando eu poderia comparar com o grep, por exemplo. Ele não apaga, ele só deixa de mostrar. Então eu estou mostrando somente pacotes cujo IP é versão 4. E vou colocar DNS. Isso. Está lendo uma série de pacotes, vai mostrar somente DNS. Ora, DNS é o DP. Então vamos dar uma olhadinha, fazer uma análise camada a camada no DP. Aqui da mesma forma, o frame, qual foi a interface de rede, e eu selecionando aqui, embaixo eu consigo ver o tamanho do frame completo, ou seja, 82 bytes do tamanho desse pacote. Legal? Que aqui mostra a mesma coisa aqui em cima, 82 bytes e 82 bytes aqui embaixo. Descendo camadas, vou para o Ethernet, camada 2, o IP de destino. Então aqui 3E, 5C, F2, 0D, 6564, está aqui igual na camada 4. Flags do IP, bits reservados, fragmento ou não fragmento. Só lembrando que, a título de detalhe, a diferença de fragmento para não fragmento, ele sinaliza para o dispositivo proativo de DNS especificamente. Aqui embaixo eu vejo que ele tem 40 bytes, ou seja, eu poderia já criar uma regra de IPS aqui de 40 bytes, verificar se o pacote realmente está de acordo com a RFC. Aqui as flags, quais são as flags de DNS? Aqui eu já desci bastante de camada, pessoal, estou na camada DNS, camada 7. Então aqui eu tenho quais são as flags de DNS. Então esse aqui é um pacote que foi questionado para o servidor recursivo, ou seja, aquele servidor que não tem o banco de zonas de DNS, mas ele foi buscar na internet o registro. Query, qual foi a query? Então está aqui o tipo de query que foi enviada. Isso aqui é engraçado, que uma query de IPv6 enviada por uma máquina IPv4, igual está aqui em cima. Deixa eu pegar um pacote IPv4, está aqui. Então aqui é exemplo de uma query IPv4. Eu tenho aqui a query que foi feita pela minha máquina, indo para a internet. Qual é a query? A flag, vamos visualizar para ver se isso aqui é uma query, conforme aqui. Essa mensagem é uma query, procurando o IP do registro gahp.net. E eu tenho uma resposta. Olha o Transaction ID, vamos ver o Transaction ID. 0xFB é 0. E aqui a resposta do servidor, Transaction ID 0xFB é 0. Então, com as flags muito maiores. Então, isso aqui é uma resposta, porque o bit está ligado. O bit do recursivo está habilitado. E o recursivo availability está habilitado também. Então ele respondeu dizendo, aqui está a query, perguntando se é ap.net, e aqui está a resposta.
gap.net está no 74.220.24.50. Agora eu tenho uma query, um pacote HTTP. Então aqui eu tenho um pacote HTTP indo para a internet buscando um IP, um arquivo em PDF. Mesma coisa da camada TCP para cima, mesma coisa. Eu só queria dar um detalhe na camada TCP pelas flags TCP. Então aqui no TCP eu tenho porta de origem, porta de destino, qual é o index. Aqui eu tenho as flags. Então eu tenho esse bit ligado e esse bit ligado. Então é um push ACK. Esse aqui é uma confirmação de um arquivo que foi, de um pacote que foi enviado. Então aqui eu tenho a resposta do servidor, porque o TCP stream é o mesmo, 18 e 18. Só que esse pacote está bem maior, 1370 bytes, já respondendo qual o arquivo que foi solicitado pela máquina. Então aqui está o HTTP 200, o servidor respondendo que está legal. Então aqui eu consigo já ver um servidor Nginx, o tipo de encode que foi um zipado, ou seja, esse arquivo foi zipado para enviar para o meu browser. Se tinha proxy, não foi colocado. E aqui tem uma informação legal. Então aqui é interessante que, por exemplo, Access Age, Content Encode, isso aqui é o tamanho do pacote que foi zipado de 3028 bytes, ele foi zipado para 941 bytes. Isso aqui é legal. File data, o arquivo em si ele tem 3028 bytes. E aqui eu venho para media type. Se eu der um follow TCP stream, follow TCP stream, follow TCP stream, eu vejo tudo que foi trafegado dentro do protocolo. Então a parte vermelha, a primeira parte vermelha foi o que a minha máquina solicitou para o servidor. A parte azul foi o que o servidor respondeu para a minha máquina. Então eu tenho um HTTP 200, ok? O servidor Nginx, o pessoal fala Nginx, eu não consigo falar Nginx. Aqui o Content Type, isso aqui é importantíssimo quando a gente está fazendo inspeção. E pessoal, lembrando, eu ofereço na internet um curso de inspeção e um curso de Snort. Para vocês que querem aprender mais sobre inspeção, proteção de redes e segurança de redes, eu ofereço dois cursos. É o Fast Track Snort e Ultimate Snort Training. São os dois cursos que eu tenho disponíveis na internet. Então é o Content Length, isso aqui é o tamanho dele zipado. Então está aqui. Ok, então é isso.